Vamos discutir o tipo de dados estruturado cadeia de caracteres. Uma cadeia de caracteres é uma sequência de zero, cadeia nula, ou mais caracteres delimitados por aspa dupla e finalizados com um caractere null ou barra invertida zero. Os caracteres em uma cadeia podem ser individualizados através de um índice. De forma genérica, faríamos desta forma: o iésimo caractere da cadeia S. Sendo I 0, S índice 0 seria a letra J maiúscula nessa cadeia de caracteres. S índice 1, o segundo caractere, seria a letra maiúscula U. Nesse programa, temos então uma cadeia com 27 caracteres, indexados, portanto, de 0 a 26. Essa estrutura de repetição do tipo for vai gerar a sequência de caracteres alfabéticos maiúsculos através da expressão caractere A mais I. Vejam que um caractere é delimitado por aspas simples. Esse tipo de expressão dentro dessa estrutura de repetição for define como resultado os seguintes valores: A mais 0 no primeiro passo da estrutura de repetição, A mais 0 é a letra A. Será atribuída a posição 0 da cadeia S. No segundo passo, quando a variável de controle for 1, A mais 1 tem como resultado o caractere B maiúsculo, que será atribuído à posição 1 da cadeia S. E assim até o caractere Z. Ao final desse processo de repetição, a variável de controle I valerá 26. Então, na posição 26, que é a última posição da cadeia, será colocado o terminador, barra invertida 0. O especificador de formato S mostra todos os caracteres da string S. Então, vejam, como resultado, teremos a sequência dos caracteres alfabéticos maiúsculos na cadeia de caracteres S. Aqui nós temos os elementos básicos para fazer a manipulação de uma cadeia de caracteres. Então vamos aqui nesses códigos fontes já inicialmente implementados, fazer alguns exemplos. No primeiro vamos declarar uma variável nome como uma cadeia de 50 caracteres. Vamos solicitar ao usuário que forneça na entrada de dados um nome, que será armazenado no endereço da variável nome. Veja que apesar de ser um vetor, uma cadeia de caracteres, você pode ler a string inteira usando o especificador de formato S. Na saída, vamos emitir uma mensagem de boas-vindas. Então, para mostrar o conteúdo de uma cadeia de caracteres, também deve-se usar o especificador de formato S. Então, vamos executar esse código-fonte. Vamos ver que, ao entrar de dados, indica-se no primeiro momento utilizando o especificador de formato S. Vejam, Juca Bala é o nome. Veja que na hora de mostrar na saída, foi mostrado somente a primeira palavra, o primeiro nome informado, Juca. Porque dessa forma implementada, o especificador de formato S, o espaço entre Juca e Bala vai ser entendido como a entrada de dados. Portanto, o único valor atribuído ao endereço da variável nome será Juca. Para resolver esse tipo de situação na entrada de dados de uma string, deve-se usar a diretiva barra invertida n. Veja que agora, quando eu informar, a entrada de dados será finalizada quando o usuário pressionar a tecla Enter. Quando for dada a entrada de dados, veja que foi armazenado lá Juca Bala. Então, essa diretiva, junto do especificador de formato S na entrada de dados,
faz com que a entrada de dados só seja finalizada a partir do momento que o usuário fornecer Enter na entrada de dados. Vamos nesse segundo código-fonte, então. Primeiro, vamos incluir o arquivo de cabeçalho string.h. Nesse arquivo de cabeçalho, nós temos uma série de funções que manipulam strings. Vamos declarar a variável que vai servir como índice para percorrer todos os caracteres da string, e a variável que vai receber o tamanho da string, ou seja, quantos caracteres a string tem. Vamos na entrada de dados, então fornecer, solicitar para o usuário forneça um nome. Vamos novamente usar a diretiva /n. Veja que essa sequência, colchetes, circunflexo, /n, vai permitir que a entrada de dados seja concluída apenas quando o usuário fornecer ou pressionar a tecla Enter. Vamos declarar a variável nome como uma string de 50 caracteres. Então veja que é um vetor. Portanto, a gente vai poder percorrer a cadeia de forma indexada. Então, essa função strlen, ela está implementada no arquivo de cabeçalho string.h, e o objetivo dessa função é retornar a quantidade de caracteres existente na cadeia nome. Então veja, por exemplo, a cadeia de caracteres nome foi declarada com 50 caracteres, indexados de 0 até 49. Mas se na entrada de dados eu fornecer, por exemplo, Jucabala, veja que Jucabala tem, contando o espaço em branco, 9 caracteres, indexados de 0 até 8. Então, strlen vai, para esse caso particular, retornar o tamanho 9, porque a string tem 9 caracteres. Na posição 9, será colocado o terminador da cadeia, /0 ou null. Quem vai fazer isso é a própria função scanf. Quando o usuário pressionar Enter, após o último caractere informado na entrada de dados, a função scanf vai colocar o terminador. Para percorrer a cadeia, vamos fazer um for, que varia de 0. Como é um vetor de caracteres, indexa em 0. Então veja que o cabeçalho do comando de repetição for é exatamente igual ao utilizado para manipular vetores. E no dispositivo de saída vamos mostrar o índice e o caractere. O especificador usado para mostrar um caractere é C. Vamos colocar também uma linha em branco aqui para separar a entrada de dados do resultado que será mostrado na saída. Então vamos mudar esse código-fonte. Fornecer lá Jucabala. Então vejo como ficou distribuído nas posições do vetor de caracteres, ou seja, da cadeia de caracteres nome, a letra J na posição 0, a letra U na posição 1, a letra C na posição 2 e assim por diante. Vamos ali no exemplo, eu vou fornecer as letras em maiúsculas, então vamos rodar novamente. Vou mostrar aqui Jucabala. Agora sim, exatamente como mostrado ali na figura. Então, resumindo, aqui nós temos declarado uma cadeia 50 caracteres identificada com a palavra nome. Aqui entrar de dados, então usamos essa diretiva para que a entrada de dados seja concluída apenas quando o usuário pressionar o Enter na entrada de dados. Essa função que está implementada dentro do arquivo de cabeçalho string.h retorna a quantidade de caracteres da cadeia nome. Esse é o cabeçalho padrão para você percorrer, então, os n caracteres da cadeia. Aqui nós estamos indicando o índice e aqui o caractere armazenado na posição I. Para mostrar um caractere, usa-se o especificador de formato C. Para fazer a manipulação de uma string, usa-se o especificador de formato S. Obrigado.